Bom dia, que você tenha um bom domingo e nós estamos novamente juntos para nós fazermos a nossa reflexão. E hoje nós vamos continuar não a segunda parte, mas a continuação daquilo que nós falamos na semana passada, da não reciprocidade de Deus para conosco, né? Nós comentamos de que ele faz o sol nascer sobre justos sobre maus e bons, e a chuva vir sobre justos e injustos. E eu disse na semana passada que a gente trabalharia hoje com o versículo 48, que diz assim para nós. Nós estamos em Mateus, no capítulo 5, no verso 48. Nós sabemos que Mateus começa no capítulo 5 a falar sobre o Sermão do Monte, o dito Sermão do Monte, e vai até o capítulo 7, o final do capítulo 7. Talvez um condensado de Mateus, porque Marcos 6 também vai falar as mesmas coisas e é um discurso mais longo de Jesus. Chamado também do Sermão da Planície. Marcos, aqui Lucas, Lucas, o capítulo 6 de Lucas. Aqui Mateus, Jesus sobe ao monte e se assenta com os rabinos para poder ensinar. E parece-nos que lá em Lucas, Jesus está na planície conversando com a multidão e com os discípulos. E o texto aqui de Mateus capítulo 5, verso 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa perfeição aqui no caso, ser perfeito aqui, não é nesse sentido costumeiro de ser o corretinho, né? De ser correto. Na verdade, nós temos códigos humanos, códigos de leis, que já nos ensinam como andar corretamente, né? E é interessante, infelizmente, dentro das muitas igrejas, infelizmente também eu passei muito tempo dentro de igrejas desse tipo, de que vão querer que você seja perfeito, exigem de você uma perfeição. Na verdade, ninguém é perfeito e não vai existir ninguém perfeito, mesmo os personagens da Bíblia, que depois eu vou citar alguns personagens, para que nós possamos entender que não existe perfeição em ninguém. Então, parece-nos que Jesus aqui, ele vai colocar Deus como sendo o nosso padrão, o nosso paradigma, nosso modelo de perfeição, né? Portanto, ser perfeito significa deixar de agir segundo o nosso olhar, segundo o nosso pensamento, segundo as nossas verdades, e passar a olhar, a agir com o coração, né? E um coração, no caso, idêntico ao de Deus. Sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste, que é Deus, é perfeito. Então, e essa perfeição, esse Deus, ele vai enfatizar também uma integridade de Deus, que também deveria ser uma integridade nossa, né? A verdade que transparece de Deus nos amando, porque nós vimos na semana passada a reciprocidade, a não reciprocidade de Deus, porque ele não é recíproco. Por quê? Porque ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados. E nós, como seres humanos, nós conversamos na semana passada de que se a pessoa me faz o bem, eu vou ser recíproco com ela e vou tratá-la também bem. E se é aquela que me faz mal, eu também vou ser recíproco com ela e vou tratá-la mal. Não. Deus nos trata sempre com bondade, com graça, com perdão, com amor. Então, essa não reciprocidade de Deus, ela está também embutida também nessa questão aqui nossa de ser perfeito. Então, nós não temos uma perfeição total nossa humana, porque nenhum de nós, apesar de nós muitas vezes acharmos que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Perfeito seria Deus, que traz então, como nós lemos aqui um pouquinho em cima no versículo 45, que vai derramar a chuva sobre bons e maus e vai fazer o seu sol surgir sobre os justos e injustos, que dá essa ideia de perfeição, né? No sentido de ele fazer essa ação que prega um universo, ele seria no caso um universo em harmonia, né?
como seria, como foi ou como deveria ser lá no início, no suposto jardim do Éden, onde vivia assim em harmonia os homens com os animais, e essa harmonia depois é quebrada. Não só, o mais importante ali não é a harmonia entre os homens e os animais, é a harmonia entre Deus e o ser humano, entre Deus e suas criaturas. O texto bíblico de Gênesis nos diz que Deus passeava, né, ao final da tarde. Deus ia fazer lá um happy hour com Adão e com Eva e com os animais ali, né? Então, esse Deus é perfeito porque Ele ama, Ele faz isso para os bons e os maus, os justos e os injustos. E nós não somos perfeitos a esse ponto de podermos amar aqueles que nos fazem mal, que são injustos conosco, né? É interessante porque no capítulo de Lucas, que eu citei no caso do Sermão da Planície, Lucas 6, versículo 36, aqui vai ser diferente. Diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Né? Aqui está dizendo em Mateus para nós sermos perfeitos, porque perfeito como é nosso Pai, o nosso Pai Celeste. E aqui no caso de Lucas, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas então registra dessa mesma passagem o termo que é lá de perfeito como misericordioso ou generoso. Lembram aqui no Brasil, tem uma camiseta que diz que a gentileza gera gentileza, né? Seria também esse tipo aqui. Deus é generoso, Ele é misericordioso, que tem na sua raiz essa palavra a questão da vida, né? A raiz ela vai simbolizar a vida. Misericórdia é um sentimento de compaixão, que ele é despertado em nós pela desgraça do outro ou pela miséria alheia. Na verdade, misericórdia vem do latim miserere, né? Que é miséria, e córdia, que é coração. Então, o que quer dizer isso? É ter compaixão do coração, significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa também sente, aquilo que a outra pessoa está passando no seu momento difícil, né? Aproximar os nossos sentimentos dos sentimentos de alguém que está passando por uma dificuldade de solidão, ser solidária às outras pessoas. Então a miserere da córdia, né? A miséria do coração do outro, voltar o coração nosso para o outro, né? E essa ação de Deus de perfeição, essa ação de Deus de misericórdia, ela vai gerar vida, né? Vida, e ela gera vida, como nós vimos aqui, sem discriminação de ninguém, né? Discriminar. Eu estive com uma pessoa, nós tivemos com uma pessoa lá na Itália, e essa pessoa, encontramos com ela no McDonald's, e ela é brasileira, e ela conseguiu o seu passaporte, seu visa italiano, e ela então começou a falar mal dos imigrantes todinhos que chegavam ali e tal. A minha intenção quase foi perguntar a ela: você então é nativa daqui, né? Você nasceu aqui. É interessante porque ela não teve misericórdia de ninguém, não. Ela queria matar mesmo o pessoal que vinha chegando na região da Itália lá. Mas é interessante porque ela não nasceu lá, ela não é italiana, ela é descendente, tudo bem, mas e conseguiu o seu visa. Mas que não tem misericórdia, não tem alteridade em relação ao outro. E essa questão muito interessante que Jesus coloca aqui em Mateus, para que nós sejamos perfeitos como Pai Celeste, dentro das igrejas, e eu volto a repetir, desse problema, desse peso que existe sobre as pessoas para quem sejam perfeitas, e aí vem um monte de falsidade de pessoas que vivem uma vida falsa, essa falsidade de mostrar para o outro que ele é um cristão, né? Que ele ora bem, que ele fala bem, que ele prega bem, e é uma falsidade imensa, porque ela tem que mostrar aquilo para poder ser aceita no grupo, e muitas vezes não é bem assim. Então fica assim um peso. Por quê? Porque os personagens bíblicos, no caso, eles são gigantes da fé, gigantes da própria perfeição, e nós vamos ver que não é nada disso não. Se você começar lá no princípio, lá nós temos duas pessoas que supostamente colocadas ali dentro do jardim do Éden, que seriam perfeitas, e logo elas cometem os deslizes dela, né? Nós vemos depois o ser humano que é o Noé,
que também é chamado ali de justo e trazido por Deus para dentro da arca, e aí tem um dilúvio, e esse cara depois nós vamos ver que ele não é perfeito. Além dele tomar lá, se embriagar, isso para mim não é pecado também, tudo bem. Mas a questão de ele chegar já a amaldiçoar o seu neto e amaldiçoar o seu filho, né? E não tem essa alteridade, não tem essa perfeição de amor que Deus tem, que teve com ele, né? Nós temos Abraão, que também o pai da fé, dito o pai da fé, de três grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e ele também era um mentiroso, né? Ele mentiu várias vezes para Abimeleque. Nós já discutimos isso já para o faraó em relação a Sara. Nós temos o famoso Jacó, que esse então é terrível. Homens de fé, tivemos Moisés, o libertador do povo de Israel, mas também que ele foi um assassino também. Temos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que o pessoal gosta de dizer isso. E esse também foi uma pessoa totalmente complicada também, né? Não era perfeito, imperfeito, então não existe ninguém perfeito. E no decorrer dos textos bíblicos, das narrativas bíblicas, nós não vemos ninguém perfeito. Então nós chegamos no todo o Antigo Testamento, para chegarmos no Novo Testamento, aí apareceu um perfeito que era Jesus. Ele sim, né? Que não tinha preconceito, que recebia todo mundo, recebia o estrangeiro, recebia mulheres, principalmente as mulheres que foram estrangeiras também, que ele recebeu, como de Tiro, né? E outras, a outra mulher que era da Filistia, e ele atendeu essas mulheres. No próprio cronologia de Jesus, na sua genealogia em Mateus, consta ali também, Lucas consta ali também mulheres, e mulheres que eram estrangeiras. Nós temos ali a Ruth, nós temos ali a Tamar, temos também uma suposta prostituta, Zonar no caso, a prostituta que lá de Jericó, e todas elas eram estrangeiras, que fazem parte da linhagem de Jesus. Então, essa questão de você exigir do outro, né, que ele seja perfeito, que você também exige de você que você seja perfeito, isso não é uma doutrina bíblica, porque ele está dizendo para nós sermos perfeitos. Se você pegar o texto aqui, do versículo 43 até o 48, você vai ver que existe aqui uma instrução, que algumas pessoas chamam de lei. E a lei do quê? A lei do amor. A lei do amor, porque aqui Jesus vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, né? Amarás o teu próximo. Isso está no cânon do Levítico, Deuteronômio, que você deve amar o seu próximo. E odiarás o teu inimigo. Bom, esse texto, odiarás o teu inimigo, nós não encontramos nenhuma relação disso no Antigo Testamento. Mas começa em amar. Então você tem que amar, né? E aí ele vai dizer o seguinte: eu, porém, digo vocês não vão só amar o teu próximo e vai odiar o seu inimigo. Você vai ter que amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Foi o texto que nós trabalhamos na semana passada. Para quê? Por que você tem que fazer isso, né? Para que você se torne filhos do vosso Pai Celeste. Aí vem o texto que nós estamos trabalhando aqui um pouquinho com ele, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se você amar os que te amam somente, né, que recompensa você vai ter? Né? Não fazem os publicanos também o mesmo? O publicano era uma pessoa, um coletor de impostos no tempo de Jesus, que era odiado pelas pessoas, porque ele arrancava o dinheiro da turma, não só o que era devido, mas também ele também se apropriava dos bens das pessoas. Os publicanos também fazem o mesmo, né? E se você saudar somente o vosso irmão, que fazeis demais? O que você faz demais? Né? Não faz os gentios também a mesma coisa? Aí ele vem: portanto, sede vós perfeitos. Perfeito em quê? Perfeitos em amor. Então é complicado, porque a gente não ama o nosso próximo, né? A gente não ama, na verdade a gente não ama, a gente ama aqueles que são chegados a nós, os nossos familiares, e isso tem problema no meio até de famílias, nós sabemos disso, já conversamos também sobre isso, problemas familiares de amar um ao outro. Amamos algumas pessoas que nos cercam, algumas pessoas que nós gostamos, mas não amamos todo mundo não. Muitas vezes nós queremos até, eu tenho certeza disso, de que até as pessoas que nós odiamos, que elas se dê mal
para nós podermos se sentir bem. E um texto bíblico nos diz que quando Deus usa de justiça sobre uma pessoa, e nós que não gostamos daquela pessoa, nos alegramos com a desgraça dela, Deus tira da pessoa aquilo que ele ia fazer com ela e coloca na gente. É interessante, é um texto que a gente deveria pensar. Então, sede perfeito, sede misericordiosos, né? A miserere do coração, da córdia para com o outro, a alteridade, do pensamento do outro, na ajuda do outro. Eu não tenho ninguém no mundo que eu ache assim tão maravilhoso, né? Mas eu tenho uma pessoa que eu tenho um grande respeito, que já morreu, já faz quase 20 anos que ela morreu, que é o Sérgio Vieira de Mello. Este homem que passou a vida dele todinha em tentar ajudar o próximo, de tentar tirar aquelas pessoas que estavam na guerra, em Kosovo, em Sarajevo, na África, e ele sempre pensando no próximo, né? O chefe da Acnur, da ONU, que provavelmente ele seria o novo chefe, o secretário da ONU, no lugar do Kofi Annan, mas ele morreu lá no Iraque antes, defendendo as pessoas, tentando fazer o melhor. Então, para mim, esse é um tipo de uma pessoa que... E ele, olha só, hein? Ele era ateu, né? O pessoal fala do ateu e tal, mas ele fazia muito mais coisas do que muito cristão que se diz que é cristão e que ama a Deus. E aqui, talvez para mim, a perfeição de Sérgio Vieira de Mello seja essa perfeição aqui de Jesus, essa perfeição de Deus, de amar o seu próximo como a si mesmo e desejar o melhor para ele e lutar por isso, né? Então, que nós possamos fazer essa reflexão dentro desse pensamento de sermos perfeitos, e o texto de Lucas de misericordiosos, como é o nosso Pai Celeste, se nós achamos que Deus também é o nosso Pai Celeste realmente, né? Então, que não nos condenemos porque eu não sou perfeito. Ótimo que você não é perfeito, você está dentro do parâmetro certo. O problema seria se dizer que você é perfeito, que você é a pessoa justa, que você é a pessoa maravilhosa. Eu tenho vários exemplos de pessoas assim, e muitas pessoas até que eu digo que têm uma patologia, os psicopatas, de que acha que é perfeito, que a família é perfeita, que o marido é perfeito, que os filhos são perfeitos, e ela não consegue enxergar a realidade de que nem ela, nem eles, né, seus familiares são perfeitos. Mas tem isso na mente e tem isso como algo superior a ela, né, que é o egocentrismo muito grande, e que nós então possamos trabalhar, sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celeste, e misericordiosos como é o nosso Pai Celeste, que faz com que o sol, a chuva, o ar, tudo possa estar sobre justos e injustos, maus e bons, tá? E que Deus abençoe o seu final de domingo, a semana que se inicia, e que você possa então, nós possamos todos nós pararmos e fazermos uma reflexão em relação a isso. Temos esses modelos que muita gente acha que são perfeitos, Noé, Abraão, Davi, Moisés, um monte de gente aí, e que não são perfeitos, mas que Deus também ama, e que também foram aprendendo a amar muito bem a Deus e crescer no conhecimento dele. Então Deus abençoe, então seja você abençoado também, em nome de Jesus. Boa semana para você.